Olá, pessoal. Meu nome é Renata Silêncio e sou professora e atual coordenadora do Bacharelado em Produção Cultural do IFRJ Nilópolis. E convido vocês para mais um bate-papo da segunda temporada do Café com Produção. No episódio de hoje, faremos uma conversa sobre a produção de feiras e eventos culturais. Vamos falar um pouco sobre a importância do conhecimento desse setor por parte de produtores e gestores culturais e como isso pode contribuir para a ampliação do seu campo de trabalho. Olá, meu nome é Rebeca da Gama, eu sou aluna do curso de Produção Cultural do IFRJ Nilópolis e estou aqui para participar e tirar algumas dúvidas sobre esse assunto com a nossa convidada especial de hoje, Elaine Rosa. Elaine, formada em Turismo e Hospitalidade, bacharel em Produção Cultural pelo IFRJ, empreendedora cultural atuando há 15 anos no mercado e uma importante liderança feminina juvenil. Membro do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, head da Escola da Ponte para Pretos, cofundadora da Feira Crespa, importante evento de valorização da mulher negra que propõe uma reflexão fundamental sobre a cultura afro-brasileira e sua história. Tem percorrido o mercado de trabalho em inúmeros setores na gestão e operação de projetos culturais, como Ability Trade Marketing, Sesc Rio, Secretaria Municipal de Cultura, Central Única das Favelas, CUFA, Espaço Cultural da Marinha, Cirque du Soleil, Ponto Cine e a própria Agência de Redes para a Juventude e mentora do processo formativo de extensão da ESPM, Rio de Encontros. Elaine, por favor, se apresente. Oi, gente, tudo bem? Prazer, assim, agradeço poder voltar, né, assim, para casa de onde eu saí, poder participar aqui com vocês. Então, hoje eu tenho 33 anos, faço parte, né, do Conselho da Cidade, estou como head, estou na diretoria dessa escola, que tem todo um alinhamento com a minha condução, com a minha construção de vida, com os meus valores. Então, a gente faz todo um trabalho voltado para a raça, né, para direitos, para empoderamento da população preta, sem deixar de conduzir a Rainha Crespa, que é a minha empresa, meu CNPJ, que dá vida e que dá corpo à Feira Crespa, que é o meu negócio de vida. E venho do turismo, né? Venho desse campo para chegar na produção cultural e me entender enquanto uma empreendedora social, porque o tempo todo eu estou organizando e sistematizando um valor dentro do meu tempo, dentro das operações que eu faço, dentro das capacitações, das mentorias, das atividades como um todo, sempre passando por arte, educação e debate. Então, estou super feliz de estar aqui trocando com vocês. Elaine, sendo você cofundadora da Feira Crespa, conta pra gente sobre esse evento. O que ele é, quando ele surgiu, onde ele ocorre? Então, a Feira Crespa ela nasceu em 2014, uma necessidade muito minha de encontrar coisas, encontrar eh, atividades e serviços voltados, né, para a estética do povo preto na Pavuna. Morava no Complexo do Chapadão e a gente foi atravessado pela metodologia da Agência de Redes para a Juventude. A gente, que eu falo, eu e um grupo de mais 4 jovens, cada um com a sua necessidade, um voltado para moda, o outro voltado para a própria estética, para questão de cabelo mesmo. Eu já estava na faculdade, eu já fazia faculdade de produção cultural, mas eu não tinha liderança expressiva em nenhuma produção que eu tinha, né? Eu gosto de dizer que existia uma Elaine produtora antes da metodologia da agência da criação da feira e uma Elaine pós isso. Foi muito rico, né, ter sido atravessada por isso dentro da faculdade de produção cultural.
Feira Crespa nasce nesse contexto. A gente, dentro da metodologia, tinha um processo que era a feira de ideias, então cada um vendia um pouco do que você queria levar, e aí a gente vai passando por banca, a gente vai passando por avaliação, a gente vai passando por condução, até que fomos aprovados, ganhamos os R$ 10.000, que a gente achava que era muito, e foi tudo em um evento só. É, E foi se entendendo e se moldando. Ela tinha uma periodicidade de 3 em 3 meses. Hoje a gente faz bem sazonalmente, assim, bem de acordo com a demanda e com alguns critérios, né? A gente já não consegue levar a marca da Feira Crespa para qualquer evento. A gente completa 8 anos, agora em 2022. Uma marca de. A gente está indo para a 29ª edição da feira. Agora que parei para pensar nisso, mas a 29ª. E são mais de 300 empreendedores na nossa rede, 70% de mulheres e aí os outros 30, né? 10% de homens, 10% de mulheres brancas, e 10% de homens pretos. É, Acho que é isso. Falar da Feira Crespa para dizer que hoje é uma ação afirmativa que roda a cidade, que empodera outros eventos que discutem e trazem a questão de direitos para a população preta e para a população feminina em outros contextos, e que traz a força do empreendedorismo como método de sustento para muitas mulheres. Então, Elaine, no cenário atual de pandemia, como produzir um evento como a Feira Crespa? E que desafios você teve e como os enfrentou? Então, a gente está falando de uma ação afirmativa que empodera mulheres, né? Assim, mulheres periféricas. Eu passei a pandemia, eu dei à luz na pandemia, né? Meu filho fez 2 anos essa semana. Então, além dos atravessamentos por conta de um processo de saúde mundial, eu estava com todos os hormônios à flor da pele por conta da gestação, e ainda tinha a questão, né, de estar à frente de um negócio que na época eram umas duas outras sócias, né, assim, eu sendo sócia majoritária, mas a gente trabalhava colaborativamente, e que a gente já tinha criado um método de atividades, né, um plano de atividades, onde a gente entendia quantas feiras a gente conseguia fazer para, por exemplo, sustentar o nosso negócio e se sustentar. Então, foi um total desafio. Eu fui muito ajudada na pandemia por projetos sociais e projetos que pensavam esses empreendedorismo para além da Aldir Blanc. E a gente se reinventou porque nós três, né, eu, Mariana Emídio e Ana Cioli, a Mari ainda é estudante do IFE, e a Ana Cioli também é estudante de produção, mas da UF. A gente, as três produtoras, a gente foi para o campo da produção mais especificamente, e aí atacou muito nas lives, sabe? A gente produziu muita live e muito processo metodológico de reestruturação de negócio, de mulheres empreendedoras, principalmente as mais velhas, que não sabiam como se colocar no mercado do audiovisual. Então a gente ganhou dinheiro com isso, a gente se reestabeleceu dessa forma, porque falar de dinheiro é falar de fortalecimento para a mulher e para o povo preto. E não é um problema a gente falar sobre isso. Não é mais um tabu, né? E hoje o desafio que agora tá tudo voltando. As pessoas estão loucas querendo trazer a Feira Crespa e a nossa tecnologia de feira para os negócios, porque a gente entende o dinheiro importante, a gente entende a persona do empreendedor importante. E aí a gente qualifica e faz uma curadoria pensando em outros atravessamentos para essa mulher, não pensando só nisso como um número, né? Só nessa pessoa como um número, como uma fonte de renda para aquela atividade cultural. E a gente está tendo que se desdobrar em braços para conseguir dar conta de tudo. Está sendo um momento do cenário bom, mas um momento de cenário de atenção para a gente enquanto um empreendimento, enquanto um negócio, sabe?
É, e é isso, a gente voltou a fazer 2022, a gente começou com a Flup, a gente produziu os 2 pontos, os 2 museus, as feiras dos 2 museus da Flup durante 8 dias, depois a gente fez Fórum Rio, hoje a gente é parceiro do Instituto Black Ball, então as feiras na Praça Mauá, a gente está operacionalizando, a própria Feira Crespa está fazendo participações e parcerias com parques e instituições maiores, ONGs, porque entendem que querem ocupar com essa atividade. A própria Feijoada de João Diamante, que a gente acabou de fazer, foi a primeira, foi o MVP, e tem tudo para girar a cidade e a gente está junto. Então, assim, o cenário está sendo muito positivo, proativo e desafiador ao mesmo tempo. Elaine, se tratando de feiras e eventos culturais, como você descreve o mercado para um produtor cultural que queira ingressar nessa área? Então, a gente tá. Eu sinto uma carência e, inclusive, é uma demanda que eu tenho provocado a outros produtores de feira sobre como que a gente faz nesse sentido da oralidade, mas no sentido de deixar um legado, de como que a gente traz outros produtores com o mesmo tipo de pensamento que a gente tem em relação à feira. E aí eu não estou dizendo que todos os produtores têm o mesmo método e a mesma forma de produzir que a gente na Rainha Crespa tem. Não, por exemplo, no Black Bom a gente deu um match em relação ao formato de produzir, mas o objetivo fim é um, e aqui na Rainha Crespa é outro. Mas eu acho que é um mercado promissor, é um mercado que tem espaço, mas o que eu sempre digo para o produtor cultural é que ele precisa ter muita atenção, porque a gente está arquitetando sonhos, iniciativas e arquitetando desejos das pessoas, né? Então a nossa profissão é uma profissão que requer muita atenção. Então, e muita empatia, sabe? Então é preciso se jogar no mercado, mas com muita vontade de entender mesmo as particularidades que o empreendedorismo, que não é só essa coisa cool, essa coisa que tá na moda, sabe? Então, mas é um mercado grande, assim, inclusive, quem tiver interesse pode chegar na Rainha Crespa que a gente está precisando de gente para colaborar. Ai, que bom, hein? Gostei dessa história de gente precisando, né? Rainha Crespa, vamos ofertar estágios? O que que você acha desse convite, né? Ah, eu super, super topo. É uma coisa que a gente já falou, eu e Mariana, a gente falou sobre isso. E a gente, durante alguns anos, a gente conseguiu oferecer horas de complementação, né? Uhum. Então, muita gente que estava se formando ou já se formou, às vezes me encontra e fala, cara, passei pela Feira Crespa, trabalhei, tive um outro know-how. Muita gente fala, caraca, você produzindo é outra pessoa, completamente louca e tal. Não sei o que eu falei, gente, é isso, tá tudo bem, entendeu? E é isso, assim, uma galera no IF já passou pela feira, e a gente entender que a gente pode colaborar também com a formação de outras pessoas, para a gente é muito importante, para mim como pessoa também é muito importante. Eu gosto desse lugar da troca, sabe? Do ensino, mas não o ensino, como eu vou dizer, o ensino formal, o ensino daquele que eu tenho Sim, o saber. Então, não, eu gosto da troca, sabe? Então, o diálogo, né? É é, sempre importante. Por falar em diálogo, eu tenho aqui duas perguntas para te fazer. Uma me deram a opção de ser opcional, mas eu vejo importância nas duas perguntas. E acho que vai muito de encontro com o que a gente está propondo aqui, né? Inclusive desse seu diálogo com esse lugar da formação, porque você está trazendo informações da sua experiência, né? A primeira é a seguinte: captar parceiros e recursos sempre foi uma questão importante para os produtores culturais no Brasil. Pode nos contar um pouquinho como você tem realizado esse trabalho? Isso é uma questão. A tá. outra, que eu também acho bem importante.
Agora, sobre a sua atuação profissional, conta pra gente. Como é produzir cultura aliando o combate ao racismo e promovendo resistência, temas que não podemos esquecer. Então, nós temos aí 2 pontos, né, Elaine? A questão da captação de grana Uhum, e essa questão racial que está muito presente, né, no muito. projeto que você toca aí na sua já 20ª e lá vai fumaça edição. Vamos lá. Eu acho que, na verdade, a questão racial, ela está presente em todas as minhas atividades, assim, todas as minhas atividades de produção. E a minha atividade diária de vida, né? Eu digo que a gente está fazendo diferença, a gente faz revolução no dia a dia, conversando com o cara da Kombi, com o motorista do ônibus, com o motorista do Uber hoje em dia, enfim. Passa sobre esse processo de trabalho de base mesmo, sabe? E você ouvia as 2 perguntas e falar, cara, é quase que uma especialização em geração de conflito, sabe? Em organizar e resolver esses conflitos, porque ser produtor cultural durante muito tempo foi só resolver BO, né? E, e muito da discussão que eu tinha na academia com os meus colegas era sobre esse lugar de que a gente não queria só resolver BO, né? A gente queria criar, a gente queria ser artista, a gente queria ter outras habilidades, ter a possibilidade de que outras habilidades estivessem no front. Quando a gente fala de captar recursos, né? Eu penso que existe habilidade, existe a questão técnica, mas existe muito a relação, a rede, né? Estar bem relacionada com tudo, saber entrar e sair, saber com quem falar. Essa relação com todos os pares, com todos os ambientes, ser não é só ser cordial, né? Mas ser estratégico com tudo é de extrema importância. E fazer rede é um diferencial já acho que eu posso dizer, de uns 5, 6 anos para cá, o fazer rede ficou em alta, mas muita gente que já tinha essa habilidade de fazer rede já vinha se dando bem em relação a isso. Então, durante alguns grupos, né, e para alguns grupos, a captação ela é mais fácil por conta disso. Mas captar é difícil. Eu não acho que seja uma coisa fácil, não. É um desafio para mim ainda, tá? E aí a outra pergunta é sobre levar a questão da raça para a produção cultural e para toda a produção que eu faço, né, de cultura no decorrer. Eu comecei a produzir com 17 anos. Então, só que minha mãe conta que eu organizava as festas e liderava as coisas dentro de casa desde pequena. E aí, eu me despertar, né? Eu ter entendimento racializado veio na adolescência. Esses dias eu estava trocando com alguém foi num trabalho, num treinamento em grupo lá da escola, da Ponte, que era olhar para a infância e entender como que as nossas habilidades da infância influenciam na nossa atividade de fim de profissional hoje. E essa coisa da produção sempre esteve muito presente na minha vida, desde os momentos que eu entendi que o racismo estava envolvido pelos lugares onde eu passei. Então, as minhas principais tomadas de decisão foram a partir do racismo. Não tinha muito para onde eu correr, eu não me vejo fazendo outra coisa. E a Feira Crespa é mesmo assim um desembocado de vários atravessamentos meus, assim, solidão da mulher preta, é, a, 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 a não aceitação da transição capilar, ser preterida de diversas formas, passar por um relacionamento abusivo, sabe? É um lugar que tenta falar de direitos e de empoderamento para a mulher a partir das minhas dores, a partir das dores das outras pessoas que começaram comigo e das dores de todo mundo que vem produzindo e se colocando sempre como meu par nessa gestão, nessa produção.
Então, é difícil pra caramba, sabe? Produzir, ser mulher, ter carinha de 20 anos que as pessoas olham pra minha cara e falam, cara, essa garota vai dar conta disso? Não vai, sabe? Eu lembro quando a Feira Crespo ocupou o Campo de Santana, e eu sempre pontuo isso, que a equipe do Parques e Jardins olhou para o meu time de produção, todos periféricos, todos jovens, e a cara de desespero era assim, nítida. E fluiu, a gente tirou tudo do chão, dentro de um lugar tombado, sabe? Foi lindo a Feira Crispa, uma edição de primavera, reconhecida como ação local pela Secretaria Municipal de Cultura, com muitos voluntários, muitos estagiários do IFE. A gente ocupou muito aquele lugar, foi muito lindo. Então, é desafio pra caramba. A gente é o tempo todo atravessado pelo sentimento da capacidade de fazer por ser preto. Se você tem capacidade de fazer porque você é preto, se você tem capacidade de fazer porque você é mulher, se você tem capacidade de fazer porque você é jovem, sabe? O tempo todo são esses atravessamentos, assim. Olha, não tenho nem o que comentar, porque eu acho que agora as pessoas vão precisar refletir nas colocações que você brilhantemente deixou aqui, né? Nada mais forte do que o famoso lugar de fala, né? Porque às vezes a gente romantiza muito olhando a execução do processo, né? Mas você traz todo um contexto que está por trás da execução desse projeto, né? Então, as pessoas, então, quem escutar o podcast agora, reflita, né? Reflita muito sobre o que a Elaine trouxe para a gente. Muito bom, Elaine, ouvir esse seu relato de como questões pessoais que também são coletivas, né? Essa questão da raça e de ser jovem, como que isso tem um reflexo da importância do que é a Feira Crespa para você, para todas as pessoas que estão envolvidas na produção, para a galera que estuda produção cultural, que tem oportunidade de trabalhar na feira, e para as empreendedoras, para as visitantes, para todo o público que a feira atinge, como que essas coisas todas são importantes para incentivar a autonomia, a independência, o amor próprio, né? Com certeza. A gente já não consegue mais pensar um corpo preto circulando na cidade, ou um profissional preto circulando na cidade, ou numa cadeira de tomada de decisão, como, né, hoje eu estou em alguns lugares de tomada de decisão, sem entender. A gente não pode mais fazer isso, uma análise sem olhar qual o contexto, sabe? A gente precisa falar sobre isso, porque é muito desafiador para essas pessoas, todos os líderes, todos os gestores, todas as pessoas que vocês veem à frente de coisas, assim, gente, a gente precisa muito refletir sobre esse irmão, essa irmã, o lugar que tá. E falar sobre a feira é uma busca incessante de dados, sabe? Se a gente vai falar de pesquisa, se a gente está falando de projeto de extensão, se a gente que está na academia está pensando em diversidade, é parar no detalhe de se eu tenho uma marca, e isso aconteceu na Rainha Crespo também, porque nós, quando éramos três, e quando fomos mais sócios também, nós tínhamos a questão do colorismo. Quanto mais retinto, mais difícil era a rede. Quanto menos retinto, mais fácil era a entrada e a forma de falar, né? A gente tinha épocas aqui que a gente entendeu que eu precisava ser a pessoa dura e a outra precisava ser a pessoa boa, ou ao contrário, sabe? Porque uma sociedade também precisa dessa rede, dessa estratégia. Mas isso acontece na barraca ali, no ponto de venda, sabe? Empreendedoras que entendem que vendem mais quando a sócia menos retinta está à frente. Então, assim, você está promovendo um espaço de empoderamento feminino para mulheres pretas, mas você ainda tem que lidar com colorismo, sabe? Você ainda tem que lidar com questões, por exemplo, quando a gente traz o debate, uma vez a gente fez uma atividade com o SESC, e uma mãe questionou, assim, num debate que a gente estava, uma mãe branca, mãe de uma criança parda, um pai preto, como que ela
empoderava a filha dela se ela não era o espelho, né, da filha, porque ela não tinha cabelo crespo. Então, assim, são muitos atravessamentos. Quando a gente fala de direito, a gente só fala de direito pro preto, não tem direito pro pardo, tem essa categoria do pardo. Enfim, isso aqui dá um outro podcast, dá um outro, é, uma outra roda de conversa, sabe? Uma outra reflexão. Mas é a gente pensar que fazer produção racializada ainda é muito difícil porque a gente ainda não tem todas as garantias de direito, né? Como é que você pensa a segurança para esse evento? Qual tipo de segurança? Como que você vai empoderar financeiramente o segurança patrimonial, por exemplo, do teu evento e entender que ele é marcado por uma série de afirmações racistas e comportamentos racistas que ele vai ter que combater um jovem preto que só está querendo se divertir, sabe? Enfim, a gente estava no faixa preta agora, na apoteose. Vimos muito isso, sabe? Assim, eventos totalmente legais e com muitas questões sobre isso. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui no roteiro, que se deixar, eu vou falando. Então, Elaine, vamos então fazer um jogo rápido. Vamos propor algumas perguntas curtas sobre o tema do nosso episódio e precisamos que você nos responda com respostas curtas. Pode ser? Então, vamos lá. Difícil, vamos lá. Rebeca, o seu. Vamos lá. Quais são as maiores dificuldades para produzir uma feira? Nossa, maior dificuldade de produzir uma feira é, acho que o melhor público que a gente pode ter, que é o público que vai consumir, mas que também vai consumir culturalmente, sabe? Consome ali, compra, tem poder de compra e sede cultural. A maior dificuldade, então, tipo assim, ter a expectativa desse público suprida. É isso? É porque na Feira Crespa são muitos públicos, né? São muitos clientes. Tem o empreendedor, você Então. tem o cliente fim, você tem o cliente que te contrata, então você precisa dar um match numa persona só para todos esses clientes. Então é um desafio grande. Qual perfil de público a feira tem atingido? Então, é isso, assim, vai de acordo com o evento, com a sazonalidade, como eu falei, né, da feira, mas qual evento que a gente está, mas basicamente pessoas que são interessadas em algo de cultura negra, assim, e famílias. A gente já entendeu com bastante pesquisa que é família. Família que vai consumir isso. E diferentes tipos de família, tá? Porque a tradicional família brasileira são várias. Defina a Feira Crespa em uma palavra. Fôlego. Qual dica você daria para quem deseja começar a atuar com feiras e eventos? Pesquisa, troca, observação, conversa, pesquisar, ouvir, sabe? Ter empatia em ouvir o empreendedor, ouvir o produtor, ouvir. Pesquisar nas suas múltiplas partes, assim, processos, múltiplos processos. Falar que eu estou cheia de gratidão, né? Falar também que eu já participei de um processo quando a Elaine trouxe esse trabalho, né? Como resultado de um TCC, né, Elaine? Você se desafiando já ali, vencendo a você, né? Dentro desse processo, eu pude perceber como você lutou com você mesma, né? Me colocar no outro lugar, né? Para chegar onde está hoje e futuramente, né? A gente sabe que a feira ela vai ter cada vez mais espaço, como já está acontecendo, como você trouxe para a gente. Estou, assim, quero agradecer a você e quero agradecer o convite, né? De estar podendo ser aí o host, né? Dessa entrevista maravilhosa. Muita gratidão estar aqui compartilhando com você essa troca. Então, gostaria de agradecer pela sua disponibilidade para estar presente conosco, debatendo sobre um assunto tão importante no nosso campo de atuação. Eu agradeço, assim, eu agradeço imensamente, porque é importante e a gente precisa
entender que a gente precisa estar nesse lugar também de troca, de falar sobre isso, principalmente de registro das feiras, assim, a gente não tem. Assim, antes a gente falava que a gente não tinha um registro de conteúdo afrocentrado, né, ou de escritores negros. Hoje a gente, falando do campo de feira, não tem quem faça registro disso. Então, um podcast é uma memória importante. Então, estou feliz em poder contribuir. Feliz de estar com você aqui, Renata, que é exatamente isso. Acho que já tem 4 anos que eu defendi meu TCC e estou me desafiando em voltar a estudar, fazer, de repente, um outro trabalho aí voltado para a Feira Crespa. E é isso. Muito obrigada, Rebeca, também, por toda a paciência, produção, todo mundo. É isso, obrigada. Eu só queria deixar uma coisa aqui, que eu esqueci de falar, de fazer meu merchan, a Mari me mata depois, gente, segue a gente lá na Feira Crespa Oficial, tá? Nas redes sociais. A gente é super aberto para poder falar, trocar. Às vezes demora, mas tá dando certo. E é isso, assim, segue a gente que para ver onde a gente está, mas também para a gente poder colaborar melhor nos outros projetos. E dizer que a Feira Crespa está sendo votada como uma PL, né, como um projeto de lei pelo gabinete da Tainá de Paula. Então, estamos nesse processo aí, chegar nesse lugar para a cidade do Rio de Janeiro, para o calendário da cidade do Rio de Janeiro, para a gente também é de extrema importância. Então, é isso. Obrigada, gente, pelo espaço. Gostaria de lembrar que é um projeto do Laboratório de Produção e Gestão Cultural do IFRJ, Nilópolis, em parceria com a turma de Desenvolvimento Orientado de Projeto. Gratidão e até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Elaine, por aceitar o nosso convite, por ter essa conversa incrível com a gente. Obrigada, Renata, pela condução da nossa conversa. E obrigada a você que ouviu o podcast, que ouviu esse episódio. E fiquem ligados aí que teremos mais conversas interessantes aqui no podcast Café com Produção. E aguardamos você no próximo episódio.